eu vou falar uma outra coisa. Eu já ouvi muito de paciente isso, que eu como porque eu tenho medo de ficar com fome. Sim. Tipo, eu vou almoçar agora Porque vai porque que, né? vai que eu tenho que trabalhar a tarde inteira fome. e aí eu não vou poder comer, e aí eu só vou comer 8 horas da noite, E aí então é vou melhor comer até a comer. porta, É né? melhor comer, né? Vocês nunca pegaram isso? O Ah, medo da pessoa de ter fome, não é nem de ficar com fome, é de ter. Eu tenho medo, vai que eu fico com fome. Sim. Não é uma coisa difícil de acontecer, é até frequente. Por isso que a gente vai ensinando a entender sinais de fome. Identifique quais são os seus sinais de fome. Né? Eu, Priscila, tenho um sinal cognitivo de fome. Então, se eu estiver com fome, eu começo a ficar meio lesada. Você está falando comigo e eu estou aqui assim, pensando na minha comida. E eu estou aqui. O raciocínio fica lento. Tem gente que não é raciocínio. Eu tenho um irmão que é emocional. Ele fica irritado. Então, eu sei quando meu irmão tá com fome, porque às vezes a gente olha e fala, Rafa, você tá com fome, né, Rafael? Tô. A gente brinca com a minha cunhada, quando a gente faz viagens, alguma coisa assim, fala, já fez a marmitinha do Rafa? Porque o Rafa precisa comer no caminho. Cada pessoa tem uma Minha esposa é forma. desse jeito, ela vai ficando injuriada. Assim, Ela fica irritada. E é fome. Comeu, fome. virou um anjo de novo. São sinais, a gente precisa entender isso. E é uma coisa que eu gosto de sempre frisar sobre transtorno da alimentação, é que a cirurgia bariátrica modifica completamente esse tipo de comportamento. Muda muito. Muito, muito. Há, claro, uma certa explicação hormonal. O paciente perde alguns hormônios que são relacionados à fome e os que são relacionados também à saciedade, mas a mudança comportamental que eles têm depois da bariátrica é uma coisa inacreditável. Porque a gente também, quando começou a bariátrica, não sabia disso. Muda paladar, né? Você Tudo, vê né? muita Paladar, gente inclusive. falando de Eles falam mudança de muitas paladar. vezes. Mas não é uma mudança ruim. É uma mudança boa. Boa. Mas para alguns, eu já vi alguns voltando com mudanças ruins, como aqueles que voltam comendo mais doces, que voltaram a engordar, inclusive. Mas eu acho que é uma minoria, Leandro. Graças a Deus é uma minoria. Graças a Deus. A maioria, eu acho que a maioria Vai muda muito o bem. comportamento Vai alimentar muito bem. e passa a ter consciência que antigamente eles tinham um erro alimentar desnecessário. Uhum. Né? E a gente sabe que tira a grelina, né, que é o hormônio principal Gerador que dá de fome. Fome, né? o único orexígeno que a gente tem, o único remédio o único hormônio que nós temos que dá apetite, que é a grelina, ela sai que já é defeituosa no obeso, mas ela já sai, então o indivíduo passa a não ter mais apetite. E isso modifica muito o comportamento alimentar dele. Modifica também a qualidade da alimentação, mas modifica o comportamento alimentar. O que antes a gente via como o comer noturno, como o hedônico, como o compulsivo, passa a não mais existir. Sim. E não é porque você perdeu capacidade do tamanho do estômago. É porque você mudou a sua conformidade metabólica. E isso que é importante na cirurgia bariátrica, que a gente defende sempre.